Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje domingo, dia do Senhor, dia 23 de julho, quero meditar com vocês a segunda leitura da liturgia de hoje, que está na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, espero que tudo esteja bem com você, com a sua família, e que nesse domingo você possa ter a alegria de participar da Santa Missa, receber corpo do Senhor na Sagrada Eucaristia, que é o alimento para a nossa alma. Espero que você tenha a oportunidade de estar ao lado da sua família. Espero que você tenha a oportunidade de dizer para as pessoas que você as ama, que elas são importantes para você, que a sua família é o bem precioso, o tesouro precioso que o Senhor te deu. E hoje é um dia muito especial para mim. É aniversário da minha mãezinha, Dona Elza, mãe de 15 filhos. Uma mulher guerreira, uma grande intercessora, uma mulher que nos ensina muito. Então hoje eu quero glorificar a Deus pela vida da nossa mãe e agradecer a Deus por ter escolhido essa mulher para ser minha mãe, qual eu carrego com um orgulho muito grande no coração. E essa palavra hoje, Romanos, a segunda leitura, ela toca muito meu coração, porque ela me faz lembrar da minha mãe como intercessora e de tantas pessoas, de tantos homens e mulheres que o Senhor tem dado esse dom da intercessão, esse dom de clamar pelos outros. E quando nós estamos fazendo a nossa oração, São Paulo ele traz aqui a receita exata de como nós devemos nos dirigir ao Senhor. E ele vai dizer que quem vem em socorro da nossa fraqueza é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que intercede por nós. É o Espírito Santo que age em nós. É o Espírito Santo que traz esse dom maravilhoso de interceder por nós. Nesse mesmo livro de Romanos, no capítulo que nós lemos no versículo 28, São Paulo vai dizer assim: aliás, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É por isso, meu irmão e minha irmã, que nós devemos deixar o Espírito Santo agir em nós. Porque a nossa oração, ela é muitas vezes esse modelo de oração. E quando nós vamos dirigir a Deus, quantas vezes nós não sabemos o que devemos pedir?
Não sabemos orar mesmo como convém, porque nós não conhecemos o nosso futuro. Nós não conhecemos o que vai acontecer daqui a 2 segundos na nossa vida. Mas o Espírito Santo, ele conhece o nosso coração. O Espírito Santo, ele prescruta, ele vai lá no íntimo do nosso coração. E ele então intercede por nós. É o Espírito Santo que intercede por nós. E São Paulo vai dizer aqui que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inefáveis, com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que age em nós. É o Espírito Santo que intercede por nós ao Pai. É o Espírito Santo que leva as nossas necessidades ao Senhor. E esses gemidos inexprimíveis, eles são conhecidos pelo próprio Deus. Isso é maravilhoso, meu irmão e minha irmã. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é que intercede por nós. Então, quando nós não sabemos o que devemos pedir, quando não sabemos orar como convém, nós devemos deixar o próprio Espírito Santo rezar em nós. Nós devemos deixar o próprio Espírito Santo agir em nossa vida. E assim nós vamos fazer a nossa oração conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. É verdade. Nós não sabemos o que devemos pedir, porque a nossa visão, ela é limitada. Nós pedimos coisas que nós nem sabemos se nós vamos precisar. E a nossa oração, ela é uma oração limitada. E nós precisamos da ação poderosa do Espírito Santo para interceder por nós, para levar ao Pai as nossas orações. O versículo 27, São Paulo vai dizer: aquele que sonda os nossos corações, sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos, segundo Deus. E aí você pode me perguntar: mas Paulo, como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer, meu irmão e minha irmã, quando cada um de nós, nas nossas orações, clamarmos o Espírito Santo, clamarmos sobre nós o batismo no Espírito Santo e deixar assim que o próprio Espírito Santo reze em nós, que o próprio Espírito Santo coloque na nossa boca, no nosso coração, as palavras certas para serem dirigidas ao Senhor. E assim é o Espírito Santo que vai nos ajudar. Você mãe, você pai, você que está rezando por alguém, nas nossas orações, nas situações de doença, de dificuldade, quando nós nos dirigimos ao Senhor, nós pedimos a Ele aquilo que está no nosso coração. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo rezar em nós, quando nós deixamos o Espírito Santo agir em nós, o Espírito Santo, ele vai levar ao Pai com gemidos inexprimíveis, numa linguagem que nem o inimigo vai entender, que só o Senhor vai entender aquilo que realmente nós precisamos. É por isso que o Senhor Jesus falou: vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais, vosso Pai dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então nós temos que nos aproximar mais da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Jesus, ele fez essa promessa para os discípulos: eu vou. E é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá.
o Espírito da verdade que o mundo não conhece. E antes de Jesus voltar para o Pai, quando ele vai ao encontro dos discípulos, Jesus sopra sobre eles e fala com eles: recebam o Espírito Santo. E essa promessa se confirma lá no dia de Pentecostes, quando estavam reunidos naquele cenáculo, com medo. E o Espírito Santo então enche aquele cenáculo, enche aquele lugar. Dá para aqueles homens os dons de línguas, os dons de cura, autoridade, poder de Deus. E a vida daqueles apóstolos nunca mais é a mesma. E é assim então, meu irmão e minha irmã, que nós devemos nos colocar diante do Senhor. Eu falei com vocês da minha mãe como intercessora, porque para mim, minha mãe é um dos maiores exemplos de intercessora. Uma mulher que durante anos e anos estava ali clamando pela cura, pela libertação do alcoolismo do meu pai. Uma mulher que nunca desanimou de interceder, de ver o seu marido liberto. Uma mulher que se deixou guiar e conduzir pelo Espírito na oração, até o dia que o Senhor ouviu a sua prece, até o dia que o Senhor ouviu o seu clamor, e a vida daquele homem do meu pai foi transformada, foi restaurada. Sabe, meu irmão e minha irmã, a graça do Espírito Santo é essa. É nos ajudar na nossa oração. É ser o nosso intercessor. O intercessor é aquele que leva ao Pai o nosso clamor. E eu costumo dizer assim que a ação do Espírito em nós é aquela ação poderosa que quando a oração chega ao Pai, ela já chega uma oração mais perfeita. Uma oração que vai ser realmente não aquilo que nós queremos, mas aquilo que é necessário mesmo para a nossa vida. É por isso que nós não podemos deixar de clamar. E São Paulo vai dizer: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gostaria de convidar você hoje para colocar essa palavra no seu coração. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E esse tudo aqui é tudo mesmo, incluindo as dificuldades, incluindo as enfermidades, incluindo os problemas, incluindo todas as tribulações que nós passamos. Tudo concorre para o bem. E no momento da tribulação, muitas vezes nós não enxergamos isso. Mas se você parar para pensar, para meditar hoje, você vai ver quantas dificuldades que nós passamos, que no momento nós não entendemos. Nós achamos até que Deus havia nos abandonado. Mas à medida que nós perseveramos, o Senhor agiu poderosamente. Como nós meditamos sobre José, sobre tantos outros servos e servas de Deus, que as tribulações pareciam até ser um castigo, mas no final todos entenderam. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão e minha irmã, também nesse mesmo capítulo, o Senhor é maravilhoso. Olha o que o Senhor fala através de São Paulo. No versículo 35, 36, 37, 38, 39, vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou.
Eu estou persuadido, convencido, diz São Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, eu quero convidar você para tomar posse dessa verdade. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos afastar da presença do Senhor. Não permita que nada te afaste de Deus. Não permita que nenhuma tribulação da sua vida tire do seu coração esse desejo de estar e de viver na presença de Deus. Mas enquanto mais as coisas estiverem difíceis, deixe o Espírito Santo agir em você e fica mais próximo do Senhor. Deixe o Espírito Santo rezar em você, deixe o Espírito Santo interceder por você ao Pai e fica firme na presença do Senhor. Que nada te afaste de Deus, que nada te separe de Deus, porque em tudo nós somos mais que vencedores. Eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando Ele derramou o seu sangue por cada um de nós, Ele deu a sua vida para que nós fôssemos mais que vencedores. Então não aceite a derrota. Não aceite o domínio do inimigo sobre a sua vida. Não aceite o fracasso. Mas creia que o Espírito Santo está aí agora com você e que Ele quer agir na sua vida. Por isso aproveita esse domingo. Clama a ação do Espírito Santo sobre você. Abra sua boca. Rasgue o seu coração e deixe o Espírito Santo interceder por você. Sinta a presença poderosa do Espírito Santo que te fortalece, que te mantém de pé, para que nenhum desanime, mas que possamos prosseguir firmes até o fim da nossa jornada. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, hoje, de um modo muito especial, eu quero te pedir, Senhor, que o seu Santo Espírito, que a terceira pessoa da Santíssima Trindade, possa estar agindo poderosamente através dessa oração, Senhor. Porque nós não sabemos o que pedir. Na nossa oração, nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos as palavras certas para nos dirigir ao Senhor. Por isso, Espírito Santo, age em cada um de nós nesse momento. Intercede por nós, Espírito Santo, ao Pai, com gemidos inexprimíveis, com palavras que só o Pai vai entender. Vem, Espírito Santo, rezar em nós, nos dar os dons de línguas, os dons carismáticos. Vem, Espírito Santo, agir poderosamente de dentro para fora e levar ao Pai o nosso clamor. Na certeza, Espírito Santo, que o Senhor age em nós, nos dando essa força e essa certeza, que nenhuma tribulação desse mundo pode nos separar do amor de Deus. Nos sustenta na oração, Espírito Santo. Nos sustenta na fé. Nos sustenta nessa direção da eternidade. E que nada nos afaste de Ti, Senhor. Mas que possamos caminhar com essa certeza. Que em todas as coisas, principalmente diante das tribulações e dos problemas, nós somos mais que vencedores. Porque nós estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.